Olá pessoal, tudo bem? Canal Amor e Paz de volta com vocês aqui, né? Nós vamos voltar a falar sobre as passagens bíblicas, fazendo analogia aos dias de hoje, né? Mas primeiro eu peço a você que compartilhe o nosso canal com pessoas que estejam realmente precisando de uma palavra e pessoas que estejam querendo saber sobre passagens bíblicas, né? Tem muita coisa interessante. Teve um momento que eu estava fazendo alguns vídeos sobre o dia a dia, sobre as questões do ser humano, comportamentais, né? Tolerância, intolerância. E agora estou voltando aqui para as passagens bíblicas que eu considero muito importante, porque falar da Bíblia é algo muito delicado. O homem, ele é muito delicado. O homem, ele é muito complicado, né? Porque todo o pecado do mundo que nós vivemos hoje aqui no planeta Terra, ele é fruto da intolerância do homem, ele é fruto da maldade do homem e da vontade do homem, porque o homem carrega o livre-arbítrio, não é verdade? Então vamos lá, vou falar aqui uma passagem, né? Vou ler para vocês e depois a gente vai comentar sobre ela, tá bom? Espero que ajude a todos aí. Eu estou aqui em Malaquias 3:4, tá? Eu estou usando aqui a Bíblia, né? Almeida, letra extra grande, revisada, tá? Já atualizada. Então é Almeida para quem quiser acompanhar aí. Em alguns momentos eu utilizo a King James, né? Que é uma Bíblia muito boa, né? Mas hoje eu estou usando a Almeida, tá? Então vamos lá. Malaquias 3:4. O sol da justiça e seu precursor. O sol da justiça e seu precursor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Né? Tá aqui, tá a palavra do Senhor. Né? Bom, gente, por que eu decidi voltar aqui para as passagens bíblicas e conversar sobre o que está ali? Vou explicar a vocês aqui. Bom, eu não estou aqui para atacar ninguém, eu estou aqui mais para ajudar. Todo mundo sabe o meu propósito de estar aqui, né? Eu tenho um compromisso com o Senhor e sou cristão, né? Ser cristão não significa ser evangélico, né? Muita gente entende, o cara falou que é cristão, ele é evangélico. Não é isso. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo, somente isso, né? E o cristianismo foi fundado lá pela mãe de Constantino, após cento e poucos anos depois da vinda de Cristo aqui, para curar o homem, né, do pecado do mundo, e se criou o cristianismo, né? Então nós temos aí o protestantismo, que é muito mais antigo, tem o cristianismo, e por aí vai. Bom, demais religiões, umas acreditam em Deus, mas não acreditam no Cristo Jesus como o Messias, né? Que veio para curar o pecado do mundo. Acreditam que Cristo foi um homem normal, comum, como nós, que esteve por aqui e se foi. Bom, vamos lá. O que acontece? A gente passa por alguns momentos na vida que a gente tenta levar para vocês aquilo que nós entendemos. Mas eu também entendo que tem pessoas que não têm capacidade para compreender aquilo que a gente está falando e da forma que a gente aceita e entende. Pessoal, eu estou querendo falar para vocês aqui o seguinte, que o radicalismo, ele não vai levar o homem a lugar nenhum. Para analisar, não queira colocar a sua religião como melhor que a do próximo, porque não é. Não queira achar que os princípios religiosos, regras e doutrinas da sua religião é melhor do que a do próximo, porque não é. Não é. Todas as religiões do bem, e quando eu falo religiões do bem, né, são aquelas que pregam a palavra de Deus, são aquelas que estão fazendo caridade, fortalecem a sua fé, elas são de grande valia, nenhuma é maior do que a outra. O comentário que eu estou falando sobre isso é porque, diante de alguns vídeos meus aí, não que eu tenha sido criticado, mas teve uma pessoa que falou para mim, me questionou qual era a minha religião. E aí eu coloquei um vídeo falando sobre a minha religião. Eu falei, a minha religião é Cristo.
eu sou um seguidor de Cristo. E eu não tenho nada contra a religião dos evangélicos, dos católicos, dos espíritas e demais religiões. Muito pelo contrário, eu estudei um pouco de cada uma delas para me entender e tentar chegar a uma conclusão. A conclusão que eu cheguei é que todas as religiões levam ao caminho do Senhor e que todas têm as suas doutrinas e que quem criou essas regras e doutrinas foi o homem, não foi Deus, né? Aí tem gente que diz assim, mas poxa, o caminho dessa religião é mais longo. Quem é você para dizer que é mais longo ou mais curto? Não é Deus. Deus é que vai saber a resultante de tudo isso. Então, eu fui um pouco criticado por conta disso, porque a pessoa disse que só existe um caminho e uma verdade, ou seja, é a Bíblia. Concordo, né? Que a Bíblia para mim é o caminho, é a verdade e é a cura. Está aqui, é a palavra de Deus, que é o livro mais antigo do mundo, mas que ainda assim não podemos dizer ao contrário. Ele foi escrito pelo homem, sim, com inspiração de Deus. Escrito pelo homem com inspiração de Deus. Tá? Então aqui para mim é o livro da lei. Né? Eu faço da minha vida, né, aquilo que está na Bíblia, são as regras. Tá? Mas eu acho que a gente também não tem que ser fanático. Né? Eu não sou fanático, eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou espírita. Mas eu utilizo na condução da minha vida princípios evangélicos, princípios católicos e princípios espíritas. Eu não posso abrir mão de dizer aqui que pessoas como Madre Teresa de Calcutá, né, que foi ligada à Igreja Católica, que é um demônio que está utilizando a realidade do bem para poder ganhar campo na espiritualidade. Eu não posso aceitar que se bata em Chico Xavier, que foi um dos caras que mais ajudou os pobres, abriu mão de sua própria vida para doar alimentos, né, para doar todos os valores com aqueles livros psicografados, né, para os pobres. Eu não posso aceitar que ele é um cara do mal, como me falaram isso. Olha, é o demônio. Aí a pessoa que falou até utilizou o termo bíblico, né, de Moisés, quando joga o cajado que se transforma em cobra, que o mesmo cajado do faraó, que era o demônio, né, que ela disse para mim que o faraó era o demônio, também se transforma em cobra. Gente, olha só, nem o faraó, nem Moisés, né, eram homens santos, eram matéria, eram carne. Moisés foi usado por Deus para poder salvar o povo de Israel que estava sendo escravizado, justamente pelo faraó. Mas nem por isso o faraó deixou de ser filho de Deus, né? Nem por isso deixou de ser filho de Deus, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Como Moisés escolheu o caminho do bem e seguir os mandamentos de Deus, indo ao faraó para pedir para libertar o seu povo, o faraó também é um filho de Deus, só que tomou decisão errada. Ele escolheu, né, a prática errada. Então, assim, a lei da semeadura, ela é fato consumado, que já está na Bíblia. Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Então eu estou dizendo para você aí que tome muito cuidado com os princípios religiosos que você está seguindo, né? Poxa, não vamos criticar a religião do próximo, não vamos achar que a sua é a melhor e que a do colega é a pior, porque não é. Cada religião tem a sua doutrina, né? Quantos idealizadores hoje que a gente vê na igreja evangélica, que eu tiro o chapéu, fazem um belo trabalho na recuperação de drogados, né? Aí o pessoal fala assim, o pessoal julga, né? Tem muita gente que julga, eu estou falando mais de espíritas e católicos. Tá lá a Igreja Universal, não vou citar nomes aqui, tá? Mas a Igreja Universal tá lá, a maioria que está lá dentro é ex-bandido, ex-traficante, ex-drogado. Maravilha! Eu fico muito feliz em saber disso. Sabe por quê? É sinal de que a obra que a igreja evangélica está fazendo está dando resultado, está resgatando irmãos. Esse não é o nosso plano, você católico. Esse não é o nosso objetivo, você espírita, de resgatar aquele irmão que está perdido no limbo, né, que não tem opção ou talvez possibilidade e força de sair daquele momento sozinho, né? O que você está fazendo para ajudar esse teu irmão? Você está dando a mão para tirar ele lá do limbo? Não está, né? Então, assim, muitas das vezes eu não estou aqui falando que
a culpa é do católico, do espírita ou do evangélico. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Então, muitos que eu vejo julgar a igreja evangélica, principalmente a igreja universal, que faz um belo trabalho de resgate a esses irmãozinhos, julgam a maneira como é conduzido o trabalho, né? Ah, porque tem que dar dinheiro, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, em qualquer casa material tem gastos, tem luz, tem água, tem tudo isso. Então, o dízimo já não é algo que foi criado depois de Cristo, não. Isso já existe bem antes de Cristo. Porque tem que se manter, a obra tem que se manter, né? E não é barato, é caro. Como a Igreja Católica também recebe lá o dízimo, né? Para poder manter a obra da igreja, a igreja evangélica. Aí no Espiritismo a gente já vê um cenário diferente, mas é a mesma coisa, a doação, você dá o que você puder, mas ainda assim precisa para poder manter a casa, para poder ajudar os orfanatos, os asilos. Então, gente, olha só, não vamos julgar a obra de nenhuma religião, não vamos julgar nenhuma religião. Todas fazem um belo papel na sociedade, claro que com doutrinas diferentes. Poxa, se você prefere a doutrina dos evangélicos, poxa, procura uma igreja evangélica, vai seguir. Se você prefere a doutrina dos espíritas, que convence mais a você, seja kardecista, seja espírita. Se você se convence mais com o catolicismo, seja católico. Mas não julgue a religião do próximo. E detalhe, não julgue o próximo. Eu vejo muita gente aí falando, poxa, aquele padre se rendeu e tem um caso com uma mulher, com uma fiel, ou aquele padre é homossexual, ou aquele pastor pega o dinheiro do pobre e está usando o dinheiro para comprar carro zero, né? Ou aquele diretor da igreja espírita, do centro espírita, se rendeu e está tendo relação com fiéis. Gente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, isso está na Bíblia, é só você ler, é simples assim, tá? Preste atenção, não julgue o próximo. Cada caminho é um caminho e as escolhas são suas. Se o pastor está realmente utilizando indevidamente o dinheiro que ele recebe dos fiéis, pobres e necessitados que estão dando ali na fé, ele vai pagar por esse preço. É a semente que ele está plantando. Se o diretor da mesa espírita, lá da casa espírita, está utilizando de meios ilícitos para se beneficiar em cima das fiéis sexualmente, é a semente que ele está plantando. E se o padre está sendo homossexual ou não, se o padre tem relação com mulheres ou não, é o caminho que ele escolheu. Eu não vejo nada de errado com a decisão de cada um, tá? Desde que ela seja para o bem. Agora, se ela realmente vai contrastar nos dogmas e nas doutrinas da religião que aquele membro está ali, aí é uma decisão dele. E aí ele vai pagar o risco, né? O que acontece? É a lei da causa e efeito que está dentro da religião espírita. Causa e efeito, ou seja, lei da semeadura. O que você planta é o que você vai colher. E aí por aí vai. Então eu pego algo que eu acho interessante de cada religião, trago para mim e utilizo tudo que é de bom que tem no espiritismo, no catolicismo e na religião evangélica. Né? Eu frequentei muitos anos a Igreja Batista, adorei. Adorei, como gosto muito dos princípios. Agora, o que eu não gosto é do fanatismo que existe em todas as religiões, né? Que aí a gente chama isso de intolerância religiosa, que é o caso do espírita com o evangélico, é o evangélico com o espírita, com o católico. Gente, vamos respeitar. Deus não criou religião. Deus não vai te salvar porque você lê a Bíblia e você é evangélico. Não, eu sou evangélico, eu sigo a palavra do Senhor, e só eu que vou ser salvo. Que loucura é essa? Como é que você vai dizer um negócio desse? Então quer dizer que só os evangélicos serão salvos, né? Aquele que é católico, que é espírita, protestante, seja lá, ele não é filho de Deus, não é salvo. Então, gente, vamos abrir a mente, vamos abrir a nossa consciência, tá? Você não é obrigado a aceitar a religião do próximo, mas você é obrigado a respeitar. Ali existem princípios diferentes dos seus, né? Como o pai, a mãe e o filho, né? Você não pode exigir que seu filho seja, vamos dar um exemplo aqui, engenheiro como você é engenheiro. De repente seu filho quer ser médico, ou ele não quer ser nada, ele quer seguir um outro caminho profissional,
né? Você não pode exigir que as pessoas sejam iguais a você, porque não são. Deus nos criou diferente, assim como a religião foi criada pelo homem de forma diferente, com doutrinas diferentes. Então não significa que só o evangélico vai ser salvo, que só o espírita vai ser salvo ou que só o católico vai ser salvo, tá? Na minha consciência, no meu entendimento e nos meus estudos, que eu estudei todas essas religiões que eu vos falo aqui, todos serão salvos, todos. Todos serão salvos por Deus, porque Deus é Pai de nós todos. Quem criou o homem foi Deus, né? Ah, mas o diabo existe. Na minha concepção, pelos estudos que eu tenho filosóficos baseados nas religiões, né, nós demos o nome a um espírito ruim de diabo, que na verdade, é um espírito como o teu, como o meu, como de todo mundo, só que ele decidiu praticar o mal, né? Aquele traficante que está lá, aquele sequestrador, aquele estuprador, não será esse cara que é o diabo? Que está praticando o mal? Sim ou não? Concordam comigo? Então, veja bem, gente, as atitudes são das pessoas. Você escolhe o teu caminho. Se você quiser ser um traficante, um viciado em cocaína, seja lá o que for, um estuprador, você vai ser. E aí a sociedade vai dizer que você é um cara que não serve para estar convivendo com eles, porque você está infringindo regras e normas do nosso livro da lei, que é a Bíblia, e por conta disso, né, a sociedade cria o diabo. Então, para mim, o diabo é o próprio homem que comete o mal, é o próprio homem que prejudica o próximo, é o próprio homem que julga o próximo, é o próprio homem que tem ganância, que tem egoísmo, que tem vaidade. Aí está o diabo. Cada um de nós carrega o diabo dentro dele. Por quê? Se você se permitir se render às maledicências da vida, ou seja, às questões malignas da vida, você também é um dele. Por quê? Porque você está praticando mal. Agora, se você está na fé, se você está dobrando o seu joelho para Jesus, se você está ali rezando, se você está orando a Deus, se você está pedindo bem ao próximo, está orando pelo próximo, se você está ali pedindo só coisas boas e praticando o bem, impossível de você estar acometido por energias negativas. Então, a semente que você vai colher, a semente que você planta, vai determinar o que você vai colher. Então, gente, não vamos julgar a religião do próximo, né? Vamos ser sensatos e analisar com calma e verificar os nossos conceitos. Não seremos beatos 24 horas. Você sim tem que seguir os dogmas da sua religião, porque ali você se sente bem e você acredita, tá? Mas não significa que só você será salvo, só quem está na sua religião será salvo. Sabe por quê? Quantos estão dentro do teu templo junto contigo que não pregam a palavra do Senhor, mas estão ali constantemente, né? É como disse e está na Bíblia, a casa do Senhor, a casa do meu Pai, tem várias moradas. O que Jesus quis dizer com isso, né? Em várias moradas, ou seja, não importa a religião que você escolheu para seguir a Deus, mas siga a Deus, tenha a sua fé e fortaleça a sua consciência, tá certo, gente? Vamos ficar por aqui hoje. É só um pouquinho do que eu conheço, do que eu entendo e do que eu acredito. Não estou dizendo que você tem que acreditar dessa forma. Mas não seja beato, você católico, espírita ou evangélico. Não seja. Respeite a religião do próximo. Faça valer, né, o amor e a paz que está dentro de você, né? Todo mundo pode ser um diabo, tá? A partir do momento que você decide praticar o mal. Então pensa nisso que eu estou te falando. A semente que você planta é o que você vai colher. É a lei da semeadura. Cada religião tem sempre um aspecto bom. Agora, religiões de feitiçaria, de pregar coisas ruins e praticar o mal, eu não concordo. Aí não está pregando a palavra de Deus. Mas toda religião que eleva o nome de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, que pratica o bem, que fala do bem, do fortalecimento da fé, essa religião é boa para você, se você se sente bem. Não significa que ela é melhor do que as outras. Ela é só mais uma que está te ajudando a fortalecer a sua fé. Tá bom, meu irmão? Fiquem com Deus e vamos para a nossa oração de encerramento. Senhor, obrigado pela oportunidade, que o Senhor possa esclarecer a mente e o coração dos homens e que os homens possam ser mais benéficos uns aos outros e que não julguem o caminho do próximo. Cada um escolhe o seu caminho e cada semente plantada
é o fruto que será colhido lá no futuro. Amém, Senhor. Abençoe todas as famílias e que o Senhor possa fornecer amor e paz para todo homem de boa fé. Gente, fiquem com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar sempre vocês e esclarecer a cabeça de cada um de nós. Forte abraço, até a próxima.